Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso Diga Educação de hoje. Na pauta, o Enem 2021 e o tema tão comentado, esta semana. A primeira prova foi realizada e muitos alunos, especialistas, professores, instituições comentaram sobre o tema. Liberdade, igualdade, justiça? Será que esses são alguns mesmos dos assuntos que estarão na redação feita pelos alunos? É o que nós vamos descobrir no programa de hoje. E você é minha convidada, o meu convidado. O nosso Diga Educação está no ar. O tema proposto em 2021 é o mesmo para quem está fazendo o Enem Digital. Mais de 3 milhões de pessoas se inscreveram no Enem em 2021, mas é o menor número desde 2005. E hoje eu recebo convidadas especiais para tratar desse tema, porque tem propriedade, autoridade. Estou recebendo, tão feliz hoje aqui, a minha ex-professora, gente. A Clítia está aqui comigo, é professora de português e também de redação. E nesse primeiro bloco vai estar comigo também a Gerlúzia Vieira, que é professora de História e Sociologia. Estou feliz demais de começar esse programa assim, com mulheres que representam a educação patoense. Daqui a pouco, no nosso segundo bloco, tem um cascudo que vai vir também contribuir conosco. Mas receber vocês aqui hoje é uma honra. Seja bem-vinda, Clítia. Muito obrigada, Dilane. É um prazer ver você e ver você tão grande. É um prazer mesmo. Saiu de minhas mãos bem pequenininha, a menininha de 17 anos, e hoje está não pela idade, mas pela grandeza da profissão que você exerce com tanta maestria. Meus parabéns. Boa noite a todos e a todas que nos escutam. É um prazer estar aqui no programa. Boa noite, Gerlúzia. Seja bem-vinda ao nosso Diga Educação dessa vez. A gente continua nessa linha do crescimento, viu? Isso. Boa noite, Dilane. Boa noite, Glauber. Boa noite a todos que estão aqui no estúdio e, em especial, quem está em casa. É um prazer estar aqui mais uma vez no Diga TV. Eu vou começar essa nossa conversa fazendo uma pergunta ainda falando de pandemia, Ainda é um desafio vivenciar essa prova hoje, com todos esses protocolos pandêmicos que ainda estão vigentes na realidade, Clítia? Dilane, penso que com os protocolos, não. O desafio para os alunos e alunas e para os professores, aliás, com todos os envolvidos, com todos os que fazem a comunidade escolar no Brasil, que são também pais, A gente pensa em escola, a gente pensa somente em professores, alunos, coordenadores, diretores, mas os pais são membros importantes da escola brasileira. E estes e todos os outros envolvidos, especialmente aqueles que estão à mercê das dificuldades das escolas públicas e que constituem grande parte dos envolvidos, estes sim vivenciam ainda um contexto muito difícil. A internet brasileira não é boa, de forma nenhuma. Os aparelhos tecnológicos, especialmente para estes que têm pouco poder aquisitivo, são insuficientes quando se trata de 4, 5 horas de aula remota, mesmo que alguns já estejam em aulas presenciais, mas grande parte da pandemia, essas pessoas, esses alunos e professores vivenciaram sem a aula presencial. A vivência escolar, A vivência escolar que é insubstituível. É insubstituível. Então, estão muito aquém daquilo que precisavam para enfrentar bem o Enem. A gente precisa considerar que já lá se vão 23 anos de Enem. Com esta edição, são 23 anos. E a escola brasileira ainda não está adequada aos desafios que o Enem preconizam para a gente. Então, são muitos textos, inclusive foi uma das dificuldades que muitos alunos e alunas enfrentaram, muitos textos escritos e textos longos, porque havia uma mescla de textos verbovisuais mais fortes no Enem. Este ano não, diminuiu esse número. E aí o que acontece é que eles ficaram aquém do conhecimento necessário e, de fato, enfrentaram problemas ainda maiores do que os que já estão estabelecidos. Se eu pudesse perguntar, na verdade eu posso perguntar para vocês, esse tema, ele continua dentro desses padrões que o Enem, nesses 23 anos, trouxe? Porque é importante, eu sei que ele é demais, Falar sobre o registro civil, sobre a invisibilidade, eu acho que traz
uma prerrogativa muito importante para todos nós. Eu me preocupo mesmo com os jovens, com os adolescentes que prestam, por exemplo, um tema como esse. Ele continua dentro desses padrões, Gerlúzia? Dilane, até 2018 eu acredito que os temas eles eram mais provocativos, porque o Enem ele tem esse caráter de provocar os problemas sociais. Eu assisti a uma entrevista de Clítia quando ela falou que o tema deste ano era um tema coadjuvante, sabe? Porque nós temos vários problemas sociais bem mais inflamados, como, por exemplo, a questão da desigualdade social, a violência, né, a corrupção, e isso foi deixado um pouquinho de lado, né? Para falar de um tema que é importante, a questão do registro civil. Nós sabemos que no Brasil existem muitas crianças, inclusive adultos, que não são registrados, né? Portanto, não têm uma cidadania firmada, porque é essa cidadania que lhe dá direito aos seus direitos, né? Começa a partir desse registro. Mas, não é, Clítia? Eu acho que poderia ter sido abordado temas mais provocativos, porque é o caráter do Enem até 2018, a gente pode dizer, né, Clítia? Penso que mais provocativo seria complementar essa questão. 3 milhões, um pouco mais de 3 milhões de brasileiros e brasileiras sem o registro civil, mas muito mais do que isso, mais da metade da população sem os direitos, mesmo com os registros civis, sem os direitos resguardados na Constituição. Então, há muita gente, como os nossos alunos, especialmente os de escola pública, que não tem acesso à internet, vetado o acesso pelo presidente da República, não é? Então, isso é um direito que a Constituição garante e que é absolutamente inobservado pelo Estado. A educação de qualidade é um direito que é acobertado pela Constituição, absolutamente inobservado pelo presidente da República, pelo governo federal. Então, seria muito interessante mostrar essa relação, porque o registro civil é um início, vamos dizer, uma burocracia importante para que os direitos venham. Mas vamos pensar por que esses direitos não estão ainda na vida dos brasileiros e brasileiras, pelo menos na maioria de nós, não é? Então, seria muito mais pertinente ventilar uma questão como esta. E o que Gerlúzia disse, eu ratifico. Há outras questões muito importantes que estão visíveis, mas que foram camufladas pelo governo federal. E o Enem tem um propósito de ventilar, de provocar a reflexão. E essa reflexão foi, claro, é importante, mas eu diria que nesse contexto, sim, Gerlúzia, ela é coadjuvante. Quando a gente traz todas essas problemáticas, hoje eu entendo, né, e muitas vezes, já disse aqui várias vezes no nosso Diga Educação, que eu sinto, sim, uma inveja dos alunos que estão hoje dentro das instituições, porque eles são muito mais chamados, muito mais provocados, muito mais inspirados, né, a, de fato, se transformarem, a se fazerem florescer pela educação. Existe uma preocupação muito maior das escolas com os alunos. Eu percebo isso na prática. Eles estão preparados para conversar, refletir, discorrer sobre temas como esses? Eu vi tantas pessoas aperreadas, como a gente costuma dizer aqui, né? Meu Deus do céu, nunca tinha pensado em registro civil, cair lá na redação. E aí, como vocês mesmas trazem, né, tantos outros problemas que estão muito mais aflorados, muito mais em pautas, né, pautas sociais muito mais batidas, que eu acredito que também poderia estar por lá. Eles estão preparados, Clítia, para discorrer sobre isso? Muitos sim, mas a maioria não. Porque a gente costuma dizer, olha, os alunos não leem hoje, esses jovens não leem, esses clichês são perigosos. Eles leem. Eles não leem em profundidade, ou eles, não vamos generalizar, né? Muitos não leem em profundidade, porque eles estão constantemente diante de telas de notebooks, de celulares, de aparelhos tecnológicos ligados na internet, mas as estatísticas comprovam que para usos nas redes sociais. E os usos superficiais, porque existem páginas belíssimas, encantadoras, sob o ponto de vista do conhecimento nas redes sociais, e a gente pode acessá-las com muita facilidade, mas não são estas as acessadas em sua maioria. Então, há uma superficialidade, a subjacência mesmo do conhecimento, grande parte dos alunos não quer. E, infelizmente, essa coisa de provocar autonomia, de promover a construção de um aluno, de uma aluna que tenha autonomia desde pequenininho, a escola brasileira, com algumas exceções, é claro, não tem cumprido esse papel.
Porque, infelizmente, na minha área, professora de redação de língua portuguesa, de literatura, que a gente chama de linguagens, né, envolve tudo, a gente vê muitos esquemas de texto. E eu digo sempre aos alunos, vocês vão até onde com esses esquemas de texto? Com início, desenvolvimento, conclusão, a partir de frases. Vocês vão até onde? A produção de texto deve ser autônoma, é cheia de particularidades. Aquilo que eu escrevo tem relação com a sociologia, com a filosofia, com a história, com o meu olhar a partir de outros olhares. Então, até onde este aluno pode chegar com esses esquemas, com essa robotização do conhecimento? Dos meus questionamentos é exatamente esse, né? Qual a importância da área de humanas, né? Nesse contexto, por exemplo, de um tema como esse trazido pelo Enem, Gerlúzia? Essa profundidade que Clítia se refere vai se dar a partir de leituras, né? E a área de humanas ela é extremamente importante. Por quê, Dilane? Porque hoje não há necessidade mais de o aluno apenas se restringir a aprender datas, por exemplo, em história, nome de rios em geografia. Não, é tudo mais contextualizado. É o hoje, é a atualidade. A gente faz uma ponte com o passado para compreender um pouco do presente. Então, as ciências humanas ela tem uma capacidade de abrir um olhar crítico para este aluno. A história, por exemplo, ela vai fazer recortes de diversos períodos históricos que vão contribuir para o repertório da redação. Então, eu digo que é um casamento perfeito, a área de humanas com a de linguagens. Inclusive, nós organizamos um aulão, eu, Clítia, Socorro Vieira, justamente para que a gente pudesse trabalhar temas sociais, né? Enquanto que Clítia e Socorro Vieira vinha com a técnica da redação e contribuía, obviamente, para a discussão, eu vinha com os temas transversais que a gente precisa trabalhar. Então, a história, a geografia, a sociologia e a filosofia vai dar esse subsídio para esse aluno ser mais crítico. Inclusive, uma das propostas, né, para construir a redação é a questão do aluno dar propostas, né, Clítia, para resolver um impasse que é colocado ali para ele. Então, o que isso significa? Significa que contribui para que o aluno seja protagonista. Que pense além, né? Que pense além, é esse o objetivo. Nós vivemos um período de ditadura, né? Ditadura de Vargas, ditadura militar, em que a educação ela era utilizada como instrumento de poder. Havia diretamente uma interferência do governo com a educação. E qual era o objetivo desses governos ditatoriais? Evitar que o aluno pudesse pensar. E até hoje a gente ainda observa alguns resquícios desse passado. Eu acho né? que, na verdade, hoje nós estamos vivendo exatamente como uma ditadura. Isso. Né? Quando eu observo o cenário, por exemplo, brasileiro, onde a gente tem um governo que quebra, que poda, por exemplo, pesquisas, que fecha institutos, que não, né, desenvolve, por exemplo, o intelectual de um país como esse, a gente vive numa ditadura, só que hoje muito mais maquiada, né? Muito menos ferida, mas a problemática, o câncer, na verdade, é o mesmo. Né? Porque quando o professor ele quer provocar o aluno, porque é interessante essa provocação, isso vai contribuir para o seu crescimento, muitas vezes ele é criticado, né, por fazer isso, mas é o nosso papel, é instigar, é fazer com que o aluno pense, né, é fazer perguntas a esse aluno, é instigar este aluno para que ele possa sair de situações, né, para que ele possa colocar propostas para uma sociedade melhor, porque não, se ele é protagonista dessa sociedade, né? E nesse viés de pensar que o Exame Nacional do Ensino Médio promove, o texto dissertativo argumentativo entra como protagonista. E exatamente porque ele sai daquela condição de expõe apenas o seu ponto de vista, o que já é grande, e não é um mero ponto de vista, é uma tese, porque se baseia em argumentos, e argumentos que passeiam pelas áreas culturais, pelas áreas do conhecimento, ele obriga o aluno a propor uma intervenção social, como bem falou Gerlúzia, mostrando que o aluno não é somente aquele que repete as inquietações da sociedade, mas que tem um olhar resolutivo, interventivo. Então, como isso que você expôs pode ser resolvido pelas instituições do Estado, pelo próprio Estado, pela família, pelos os lados da sociedade civil organizada,
qual a responsabilidade que todos nós temos em relação a um problema que, sob o ponto de vista temático, é histórico. As raízes são muito profundas. A raiz ditatorial que nós temos em nossa sociedade é muito profunda. O racismo é muito profundo. Passamos mais de 300 anos escravizando pessoas, não é? Então, e essa libertação, entre aspas, aconteceu sem que as autoridades aqui quisessem. Exato. Sem que aqueles que escravizavam quisessem. Então, vamos pensar que sociedade é esta. Não por acaso estamos vivendo uma ditadura velada. Não por acaso. Né? Não é novidade nenhuma para a sociedade brasileira. A gente percebe que o próprio tema também deságua nesse berço jurídico, né? Eu vi diversos especialistas dizendo, eu acredito que agora um tema como esse, que, claro, é muito importante, traz uma perspectiva diferente para a gente pensar o registro civil, não só apenas como um papel, mas uma perspectiva jurídica de direito. Eu quero isso e eu quero acessar outras coisas a partir disso, né? É bem interessante também observar, por exemplo, falas de alunos que fazem parte da classe A, né, no Brasil, onde eles sempre tiveram tudo e aí eu vendo um vídeo ontem de um aluno dizendo assim, eu nunca tinha nem pensado na minha vida que existia gente que não tinha um registro civil. Como é que eu ia discorrer sobre isso numa redação? E aí, a própria coletânea de textos, né, que eu já quero muito ter acesso para ver, eu espero que outros temas possam ter sido embasados para que eles possam ter entendimento que não é só, de fato, esse papel, o registro pelo registro, mas deságua em muitas outras situações, né? Dilane, a sua fala dá uma deixa fundamental para observações que eu sempre faço em sala de aula. Eu sou professora do Estado e trabalho também com alunos de outras classes, especialmente, não é? E eu sempre digo a estes, os alunos que não estão na escola pública, eu digo, vocês não olhem o tema do Enem a partir do próprio umbigo, porque vocês têm acesso a direitos pagos. O que não é acesso ao direito que o Estado promove. Você paga pela escola, você paga pela saúde, você paga pela segurança, você paga por tudo. Seus pais pagam impostos e pagam para que vocês tenham aquilo que o Estado não fornece. É interessante que até a miséria é difícil para eles enxergarem. Exatamente. Sabe, a vida de muitos alunos da rede privada, né, que tem acesso a tudo, como vocês falaram, é uma vida muito confortável e que não permite a eles ter essa visibilidade ao seu redor. Então, eu já vi até comentários de pessoas dizendo assim, onde é que está a miséria? Né? E aí, olha um pouquinho ao redor que você vai enxergar, não é? E aí, complementando, né, é preciso conhecer o Brasil. Eu não posso ficar apenas no meu quintal. Se o meu quintal tiver piscina, se o meu quintal tiver uma área de lazer maior, não é? Eu não posso ficar nesse meu quintal. Eu preciso conhecer em profundidade a história do meu país, porque o assunto principal do Enem, eu disse e repito, é Brasil. E as problemáticas sociais, elas estão no quintal, na cozinha, em toda a casa, quando ela existe, do brasileiro mais pobre. E as bases da nossa história são bases violentas. Muito violentas. Né? Violentas que nasceu a partir da chegada dos portugueses aqui, a partir da escravidão, da escravização dos povos indígenas e africanos. Não é? Então, com essas bases violentas, como é que a gente não iria herdar uma desigualdade social que é extremamente violenta? Como é que a gente não ia herdar o preconceito, a discriminação? Né? Não tem como. Então, é preciso ter essa compreensão. Eu já estou vendo minha produção dizendo ali, né? Está quase acabando o bloco. Vocês percebem também que a gente ficaria mais outra hora aqui conversando? Para encerrar esse bloco, qual a opinião de vocês? Né? Eu vi vocês trazendo muitas perspectivas, mas nós estamos, de fato, dando uma cutucada, observando o momento em que a gente está vivendo agora, mesmo o Enem sendo esse exame que mostra muito do Brasil, que traz essa discussão brasileira. A gente tem sofrido com intervenções políticas lá dentro, né, para que, de fato, a gente volte a essa ditadura onde a educação não faça as pessoas pensarem, ou essa educação não seja esse mecanismo pensante. Né? Como é que a gente pode pensar o Enem, essa primeira etapa, pelo menos a redação? Penso, retomando aquelas primeiras observações,
houve sim censura, houve sim uma seleção, e toda seleção é proposital, né? Houve sim uma seleção de um tema mais ameno, e aí eu repito para que não entendam que eu estou amenizando a situação dessas pessoas que estão sem registro civil e, consequentemente, sem os seus direitos. Mas precisaria ser ventilado um grupo maior de problemas sociais que são absolutamente fundamentais na sociedade e que sejam resolutivos com emergência. Isso não aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, o governo deu um tiro no pé, porque aquele que não tinha conhecimento sobre o tema foi em busca e pôde constatar que foi nesses 3 últimos anos que o número de registro civil caiu no Brasil. Então, que compromisso social esse governo que se diz comprometido com o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, Brasil acima de todos. Que Deus é e que Brasil é, eu não sei, mas ele disse, não é? E continua repetindo. Então, que Brasil é esse que ele fala? Que compromisso com o seu eleitor, com o seu povo que ele representa, ele tem. Então, é sim sempre, o Enem sempre, ele nasceu para ser avaliador apenas do ensino médio, que é o espaço da educação onde há mais evasão escolar. Então, é o mais preocupante dos espaços na educação brasileira. Mas que exame é esse? Esse é um exame extremamente democrático, extremamente importante, porque ele para a sociedade brasileira. Quando você fez vestibular, você não havia o Enem, claro, mas não havia o Enem como principal porta de entrada. Me lembro bem, foi 2003. Exatamente. Não é? Lembro bem. E não era ainda. Então, eram outras questões, às vezes muito mais pontuais, daqui da Paraíba, por exemplo. O país não parava para saber o tema de redação da UFPB, mas o Brasil para saber qual é o tema da redação do Enem. E isso é fundamental e a educação precisa utilizar isso em favor do país. Você consegue, Gerlúzia, para a gente encerrar esse bloco, observar nesses 23 anos essa mudança do Enem, fazendo a sociedade pensar, e principalmente, que é o que eu acho que é o maior chamamento, né? É trazer, por exemplo, esses alunos do ensino médio, dessa classe A, por exemplo, que diz, eu nunca pensei que existia uma pessoa sem registro civil, né? E, para mim, isso é trágico, porque quando eu não entendo que tem outros sofrendo, é como se eu tivesse muito bem e eu não pudesse, e não quisesse, muitas vezes, né, fazer nada para que essa situação fosse transformada. O Enem consegue dar essa cutucada para que a gente pense de forma positiva, transformadora, em uma nova realidade? Que esse é um principal pilar da educação, na verdade, né? Olha, o Enem, nesses últimos anos, tinha esse papel, sim, como eu falei anteriormente, provocador. Este ano, sobretudo, a área de humanas, eu acredito que deixou a desejar, sim, porque tratou as questões, os conteúdos, de uma forma muito subjetiva, pelo menos sobre o meu ponto de vista, né? Porque na área de humanas, sempre a gente constatou questões que levavam a uma discussão bem maior. Né, como na questão do ano que caiu sobre um texto de Simone de Beauvoir, né, que a questão dizia assim, não se nasce mulher, torna-se mulher. Na verdade, esse fragmento de uma obra de Simone de Beauvoir falava justamente sobre a construção da mulher na sociedade. Era e essa questão levou muitas pessoas a se perguntarem, a criticar Simone sem nem conhecer o contexto no qual ela falava. E desde 2019 a gente não vê isso. Não cai questões sobre ditadura militar, por exemplo, para a gente discutir aquele período, que é muito importante que a gente conheça, que a gente discuta, para não cair no erro e dizer que foi uma revolução, né? E que foi uma ditadura, sim, e que pessoas morreram, sim, e que muitas pessoas estão desaparecidas até hoje. Então, assim, o Enem ele é tão importante que as pessoas realmente param no Brasil para discutir o tema da redação, o que caiu na área de humanas, porque, assim, não é desmerecendo a área de exatas e biológicas, mas essas áreas, elas são muito óbvias. O próprio nome já diz, ciências exatas. A nossa área ela tem uma capacidade de fazerem as pessoas pararem para discutir.
né, esses determinados temas. Então, desde 2019, a gente percebe que essas abordagens não são feitas. E a gente lamenta, porque são essas abordagens que vão provocar essa sociedade a discutir temas extremamente importantes, porque a gente precisa colocar o dedo nas feridas, a gente precisa discutir as nossas mazelas, se a gente quer um Brasil melhor, não camuflando, colocando debaixo do tapete. Não é assim que a gente vai contribuir para que o aluno seja um aluno protagonista, para que esse jovem seja um jovem cidadão. Não é isso que a gente quer. Né? A gente quer dizer, não é isso que a gente deseja, que o aluno seja aquele aluno bitolado. Não, a gente quer que ele seja um aluno realmente cidadão, que saiba dos seus direitos e que saiba dos seus deveres. Então, o Enem tem sim esse papel, né? Mas, infelizmente, a gente vem percebendo que está tendo essas mudanças que são bastante negativas para a gente, né, Clítia? Muito obrigada pela vinda de vocês hoje aqui. Eu fiquei imensamente feliz. Em nome do nosso Diga, estou muito feliz e espero contar com vocês em outras oportunidades para discussões ainda mais acaloradas do que essa. Pode convidar que a gente vem. A gente virá e é um prazer muito grande mesmo. Eu encerro esse bloco e volto trazendo o Cascudo para a gente continuar essa conversa sobre o Enem. Você que está aí do outro lado, aproveite para chamar mais um para a nossa conversa. Eu volto já. PV Multividros, especialista em molduras, espelhos e decoração. O seu ambiente completo e com o seu estilo. A loja oferece ainda o que há de mais moderno em móveis e peças decorativas. Visite a PV Multividros e desfrute da qualidade, exclusividade e estilo. A decoração do seu ambiente merece a tradição. PV Multividros, Rua José Genuíno, 42, Centro de Patos. Conforto, exclusividade e muita personalidade. A Loja A Casa conta com diversos estilos em decoração. Um deles certamente combina com você. Móveis, sofás, tapetes, arranjos e peças decorativas para compor o seu ambiente profissional ou domiciliar. A sua casa merece a casa. Loja de Decoração. A Rua Vereador Joaquim Leitão, 47, Centro de Patos. Neste segundo bloco do nosso Diga Educação, eu recebo aqui o Douglas Cascudo, coordenador pedagógico, né, e que já tem uma carteirinha carimbada aqui. E a gente fica morrendo de saudade de você, dessas nossas conversas maravilhosas sobre educação. Comece me contando como os alunos interagiram com esse tema. Na segunda-feira, qual era o frisson de tudo isso? Boa noite a todos e a todas. Eu que agradeço o convite novamente. E é um prazer estar aqui com vocês e hoje tão bem acompanhado com as professoras.
É uma honra para mim estar com vocês. Aprendi, ali sentadinho, aprendi muito hoje. Olha, o Enem sempre é, né, um frisson, mas existem números que nos preocupam. É o menor Enem desde 2005. Exato. Em quantidade de inscritos. Então, mesmo a escola fazendo o seu trabalho, nós percebemos a queda em todas as escolas, pública e particular, principalmente na pública. Então, imagina um aluno do ensino médio, hoje terceiro ano, que cursou o segundo ano inteiro no formato online, tendo que fazer Enem. O aluno do ano passado, que cursou um ano no modelo online. O aluno da escola particular, parte online, parte híbrida e presencial. Então, isso meio que provoca no aluno, no adolescente, insegurança, no aluno e na família. Em 2005, o Enem não era nem usado como acesso à universidade. Era uma avaliação simples, era outro modelo de prova, uma quantidade ínfima de inscritos houve esse ano. Então, é uma coisa que nós precisamos ficar atentos e continuar passando segurança para os alunos. Continua sendo o Enem o acesso mais rápido, mais seguro para uma universidade federal. E acesso também aos financiamentos das particulares. Os financiamentos em questão de custo. Mas o que é importante saber é que o aluno precisa continuar estudando, precisa continuar motivado, apesar de tudo. Ô Casco, quando a gente fala do tema do Enem 2021, e eu sempre fico perguntando, né? Será que as escolas, hoje dentro do espaço escolar, das discussões, do currículo pedagógico, um tema como esse, por exemplo, né, já havia passado pela escola? Dentro disso, eu consigo enxergar a própria liberdade, desigualdade, justiça, né? São temas que estão atrelados a esse tema principal do Enem. Mas vou pegar a deixa do primeiro bloco, né? Registro civil. Um menino dizia, eu nunca pensei que existia uma pessoa sem registro civil, né? E o estereótipo dele era de uma pessoa da classe A. Então, esse tipo de assunto, né, passa por dentro da sala de aula de alguma forma. As pessoas que estão lá prestando o Enem têm uma carga de vivência para discorrer sobre isso? Você acredita? Olha, isso foi muito discutido na escola, esses temas. Porque quando nós pegamos os temas, a professora de redação está aqui e ela me corrige se eu não falar uma besteira, mas de uns anos para cá, inicialmente o Enem, ele trazia os temas de redação com problemáticas ambientais, sociais, socioambientais. Depois mudou o contexto dos temas da redação para temáticas sociais. E de uns anos para cá, a questão ambiental foi menos cobrada e as temáticas do Enem vêm surgindo das aulas de humanas. Sempre. Então, se nós pegarmos os últimos anos, e na área de linguagens, quando falou do acesso ao cinema, que não deixa de ser na área de linguagens, mas também não deixa de ser uma questão social. Sempre é um modelo interdisciplinar. Esse tema especificamente, ele é muito específico, porque o tema poderia ter aberto um outro leque. Poderia ter aberto a questão de nome social, do registro, poderia ter aberto o tema para o pai que não registra. Até os textos motivadores poderiam ter puxado para um outro viés para o aluno, além do registro civil. Poderia ter sido um tema muito bom se ele não tivesse resumido apenas ao registro, que não deixa de ser um problema. Inclusive, essa é uma das minhas preocupações, né? Porque eu fico sempre me colocando na condição de aluno. Eu digo, meu Deus, será que eles conseguiram ter o direcionamento correto para essa redação? A gente sabe que hoje o peso da redação é simplesmente incrível, fantástico, conta muito, né, para o sucesso que cada um quer ter na sua jornada educacional, ali no seu processo de crescimento. Então, eu sempre tenho me perguntado, desde que soube do tema, eu digo, meu Deus, será que esse direcionamento correto, né, para que o que o Enem espera de cada um foi de fato realizado nesse momento? A gente vinha de uma problemática, por exemplo, onde estamos, da pandemia,
muitos votos, né, eram apostados que o tema estaria correlacionado a tudo isso, e aí nós fomos para uma área totalmente diferente. Quando Clítia e Gerlúzia falam, por exemplo, né, desse abafamento, desse não comprometimento com essas causas, com essas demandas, com essas pautas que estão muito mais em voga, a gente percebe, por exemplo, num momento como esse, que muitas coisas estão acontecendo não só no mundo, mas principalmente no Brasil, já que o Enem transcorre sempre e está dentro da nossa realidade. A gente percebe que é como se dissesse assim, vamos falar desse assunto pequenininho aqui, né? E essa minha preocupação com relação ao direcionamento correto, né, do que o Enem realmente estava propondo ou propôs para que os alunos pudessem discorrer, você acredita que a gente terá muitos acertos? Olha, quando saiu o tema, conversando com os professores da área de humanas lá no Agape, conversando com eles, o tema de cidadania é trabalhado em sala. A Constituição, eu não lembro qual a Constituição, aí me perdoem porque eu não conheço o ano, o tipo específico, mas uma das constituições, ela obriga o registro civil. E a professora de História falou isso em sala de aula, a importância do registro, porque tal constituição, ela obriga, daquela constituição para antes, não existia essa obrigatoriedade, isso foi discutido em sala. Então, o aluno tem um certo repertório, os textos motivadores indicam, fazem o caminho para o aluno consegue fazer uma redação, uma boa redação. A professora Clítia falou uma coisa que eu concordo plenamente. O aluno que tentou, que passou um ano construindo modelos engessados de redação, ele se arrebentou. Ele se arrebentou porque o aluno, ele autossuficiente na produção, não importa o tema. Ele desenvolve. Ele vai desenvolver. Ele vai pegar o tema, ele pode até depois criticar, ele pode dizer que não gostou, mas ele consegue desenvolver um bom tema, porque ele consegue pegar os textos motivadores, analisar aquela problemática e fazer a inferência da situação problema na conclusão e trazer toda uma constância de repertório. Ele consegue. Mas que é um tema que ele foi reducionista às problemáticas do Brasil, sim, ele foi. Quando a gente percebe todas as problemáticas, né, que o INEP tem passado, as declarações do governo, você também acredita que o Enem sofreu essa facada, essa podada nesse momento, devido a tudo isso que a gente tem vivido no Brasil? Quando vieram comentar comigo sobre essa situação e a imprensa mostrou a interferência, e isso é um fato, a interferência, é o fato, a saída dos funcionários que eram concursados do INEP, são concursados, eles foram realocados para outros locais, e eles, quando me falaram isso, eu falei, Douglas, vai ter interferência nessa prova? Não dá tempo, porque a prova é impressa e feita antes. Não dá tempo de fazer interferência agora. O tempo da interferência, nós vamos notar a interferência no digital e na impressa do próximo ano. Aí sim, porque a impressa do próximo ano já começa a ser feita no início do ano. A temática da redação, a interferência na prova física no próximo ano, depois dessa mudança agora. Mas para essa prova não daria tempo. Senão algumas questões na prova de humanas não teriam saído, como saiu. Saiu porque não deu tempo de fazer interferências. Mas na próxima vai cair. Ô Douglas, toda essa discussão em torno do novo ensino médio, né? As pessoas que vão prestar, por exemplo, o Enem no próximo ano, elas vêm com uma carga maior, dada a transformação que a gente está querendo que aconteça com esse novo ensino médio, observando, por exemplo, esses 23 anos e, a partir de então, trazendo o novo ensino médio para o Brasil, e eu espero que isso funcione, que todo mundo abrace, que a gente viva na prática, porque eu estou muito esperançosa. Você acredita que a gente terá um novo formato de aluno vivenciando esse processo, não sei, com mais aptidão, com mais desejo? A gente viu todas essas desistências, né, que para mim é lamentável. Isso é um termômetro do quanto, de fato, a pandemia trouxe um desastre para a gente nesse sentido do Enem. Você acredita que vai ser melhor no ano que vem? Eu vou lhe fazer uma pergunta. No seu ensino médio, você pagou alguma coisa, viu alguma coisa sobre cinema? Não. No Agape terá uma eletiva só sobre cinema. Cinema de vanguarda. Meu aluno vai conseguir entender o histórico do cinema
E vai conseguir entender o roteiro, a lógica, o pensamento, a construção, a história. Isso é uma eletiva, que ela vai estar disponível aos nossos alunos lá no Ágape. Então, quando a gente pensa dessa maneira, você viu o cinema no nível superior, no ensino superior. Mas no ensino médio, ele vai ter um gostinho de como isso vai ser feito. Inteligência artificial, programação, linguagem de programação, robótica. Robótica não é fazer o robozinho, é a linguagem, o código para fazer aquilo funcionar. Então, esses detalhes, esses starts que a sociedade precisa, o ensino médio estava muito engessado. Então, o perfil do aluno será outro completamente. Se o meu adolescente, nesse modelo engessado, já era crítico às situações sociais, agora ele vai ser muito mais. Aplicativo de celular, meu aluno do médio vai aprender a fazer no ensino médio aplicativo. Aquele que tiver aptidão e gostar, olhar para mim e dizer, eu quero... Olha só como isso é forte. Eu quero estudar isso. Porque quando o aluno fala, um adolescente, que eu quero estudar isso, é porque ele vai seguir aqui esse caminho ao longo da vida. E o ensino médio traz essa proposta, porque o índice de evasão escolar estava muito alto. Os adolescentes estavam desistindo do ensino médio, principalmente em escola pública. Se a escola não se mexesse para tornar isso mais atrativo, além de ser atrativo, ser socialmente seguro. Isso ia se tornar, a longo prazo, a sociedade ia fazer um caminho e a escola engessada fazendo um outro trabalho. Então, eu sou fã do modelo, eu sou crítico da maneira como ele foi implantado. Mas eu sou fã desse modelo e acredito que vamos trazer muitos bons resultados. Eu fico muito feliz com a sua fala, porque eu tenho sido uma entusiasta, né? Eu encontro pais e mães todos os dias que dizem se está muito preocupado. Dilane, você acredita mesmo que isso vai dar certo? Como é que esses alunos vão estudar agora para serem advogados, médicos? Muito, né? Ainda está engessado aqui na cabeça dos pais por esse novo modelo. Como assim não vai ter nota, vai ter menção? Que danado é isso? O meu filho vai se avaliar, eu não confio nisso, né? Então, é como se não estivessem preparados ainda. E muitas vezes não é nem o aluno que não está preparado. O que eu percebo nas conversas, muitas vezes são os pais mesmo, é a família ali que continua com esse modelo tradicional, conteudista, né, de educação, e não acredita nessa educação, por exemplo, nessa nova proposta, né? Eu, pelo menos, fico pensando que no ano que vem a gente tem uma nova perspectiva quando se trata de Enem. Eu fiquei muito triste quando vi os dados das inscrições, o menor número desde 2005. Se a gente pensa que a educação é essa coisa que transforma, que inova, que evolui, o número deveria estar triplicado, né? Então, isso prova que a gente tem vivido no Brasil esse retrocesso educacional. E, claro, a forma do governo, como as coisas acontecem dentro desse cenário, isso traz essa perspectiva. Isso é um termômetro também disso. Você consegue perceber? É tão grave, isso é tão grave, que nós não temos perspectiva como é que vai ser o Enem. Existe o novo ensino médio, as escolas fazendo os seus currículos diferentes, inclusive para os pais do Ágape que estão assistindo. Vamos divulgar no início de dezembro a nossa reunião para poder mostrar esse leque das disciplinas que vamos oferecer no novo ensino médio do Ágape. Em breve vamos ser comunicados, vocês serão comunicados dessas datas, dessas reuniões. E, por favor, participem, porque vai ser muito importante que nós vamos apresentar todas as eletivas que o colégio vai oferecer aos filhos de vocês. E relacionado à temática, o Enem, nós não estamos construindo o novo ensino médio sem saber como é que vem o Enem. Olha que isso é um absurdo. É loucura, né? É loucura, é um tiro no escuro. Nós entendemos a proposta, entendemos que a prova vem para selecionar para o nível superior. É lógico, o Enem, o ensino médio, prepara para a vida, mas eu gosto de dizer que a prova do Enem faz parte da vida. O aluno quer passar. Então, faz parte do trabalho da escola fazer essa preparação. A escola conduz o currículo. O que vai acontecer quando surgiu o Enem, que eles entendem, que o INEP disser, a prova vai ser assim, nós vamos ter que reconstruir o ensino médio pensando nesse modelo avaliativo. É uma coisa absurda. Porque não, é um tiro no escuro. Brasil, mais uma vez sendo Brasil, né? Pois é.
Eu quero muito agradecer a sua vinda aqui mais uma vez. É sempre um prazer encontrá-lo. Fico muito feliz. Eu que agradeço. Eu estou feliz porque esse assunto ele rende muito pano para manga e reflexão dos nossos jovens e das famílias, professores que estão assistindo. E saibam que se existe um lugar que podemos discutir educação, pensar educação e valorizar a educação fora da sala de aula, fora de uma escola, é o Diga Educação. É que aqui. legal. E eu fico muito à vontade aqui para discutir isso com vocês. Então, Pois é, a nossa proposta é que um dia a gente chegue assim num programa de plateia. É o meu sonho, na verdade. Eu gosto de muita gente conversando, de as pessoas discussando sobre diversos temas. Vai ser igual o Serginho Grossman. Eu aqui, uma plateia enorme, e a gente conversando sobre um monte de coisa. Não vai ser legal, Cascudo? Vai ser incrível, né? Gente, eu vou encerrar o nosso Diga Educação de hoje muito feliz, né, em conversar sobre esse tema. Eu acredito que, de fato, é um tema relevante, que traz uma discussão. Vou pegar a deixa da Clítia, né? O governo, mais uma vez, deu um tiro no pé. Se existia, por exemplo, vários, né, inúmeros, centenas, milhares de brasileiros que não sabiam que existia no Brasil pessoas sem registro, agora sabem. E mais adiante disso, a gente fala sobre desigualdade, sobre justiça, sobre políticas públicas, sobre um Brasil que precisaria estar funcionando ainda mais e melhor. Nós estamos falando também de educação. A gente se encontra na próxima segunda-feira e todos os dias nas nossas redes. Um cheiro grande dessa nega para você. Até a próxima.